Olá, Bom, bom dia, meu amigo, tudo bem? bom dia. Como vai, Arthur? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo super bem. Eu só estou aqui tentando fazer os últimos ajustes da altura aqui do meu celular e essas Sem problema. questões de, como eu te falei, que sou novato aqui nessa tecnologia, né? Fique Deixa eu tranquilo. ver se. Vou colocar o título aqui do nosso bate-papo. Uhum. Isto. Pronto. Responsabilidade civil concorrencial. E aí, das os meus meu bom dia, né, para o colega professor Bruno. Também cumprimentar os colegas que estão entrando aí na nossa live. Vou só, mais uma vez, professor, pedir a gentileza de aguardar um pouquinho para que o pessoal possa entrar. Claro. Acho que tá Certo, bom aqui certo. a minha distância, né? O volume também tá bom, tá tudo bem funcional. Sim, aqui para mim está perfeito, Bruno. Tanto a posição quanto o som, tá tudo perfeito. Ah, tá ótimo. Muito obrigado. Então vamos lá. Aqui, mais uma vez, muito obrigado, professor Bruno, pela disposição do tempo, por ter nos concedido aí a honra de ouvi-lo sobre um tema importante, um tema que você domina bem. Lembrando aí ao pessoal que nos acompanha, esse é o IBERC Lives de número 49, e quem não segue o Instagram do IBERC e também não acompanha as redes, né, fica o meu convite para seguir não só o Instagram aqui do IBERC, mas também o YouTube, que temos um canal, também seguir o próprio site do IBERC, onde você retira ali diversos materiais gratuitos e de qualidade sobre responsabilidade civil e temas correlatos. Lembrando, inclusive, que a nossa revista ela é de fluxo contínuo para aqueles pesquisadores que têm interesse em publicação, podem enviar a qualquer momento. E também lembrar que frequentemente são postados aí textos interessantes sobre responsabilidade civil no Migalhas, de onde o IBERC tem uma coluna específica, Migalhas de Responsabilidade Civil, onde também ali são apontados temas interessantes, dos quais eu destaco um tema que foi postado ontem, né? Poluição transfronteiriça e a competência municipal para buscar a responsabilização do emissor poluente, do professor Daniel Veiga. Então, acompanhar o trabalho do IBERC, que tem constantemente oferecido material sobre responsabilidade civil de qualidade e de forma gratuita. Lembrando que essas lives que a gente faz aqui no Instagram, elas são quinzenais. Então, hoje nós estamos com o professor Bruno. Daqui 15 dias voltamos com outro professor, membro do IBERC também, para falar sobre algum tema sobre responsabilidade civil que nós temos os membros dominando muito bem. Então, professor Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição. Uma honra estar aqui ao seu lado te ouvindo e tenho certeza que vou aprender muito contigo hoje. O nosso tema, responsabilidade civil concorrencial, tema sobre o qual o professor Bruno domina de maneira evidente, né, como referência no Brasil sobre o assunto. Professor Bruno Maggi é advogado e professor em São Paulo para curso de graduação e pós-graduação. Vou fazer um breve resumo aqui do seu currículo, professor. Sócio fundador da Bruno Maggi Advogados, doutor, mestre, bacharel pela conceituadíssima Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a USP. Diretor do IBA, International Bar Association, reconhecido pelo Best Lawyers e pela Leaders League, na área de direito concorrencial e eleito como advogado líder no Brasil na área de reparação de danos concorrenciais. E, além de tudo isso, é também nosso colega aqui, membro do IBERC, de onde eu faço parte também e sou orgulhoso e tenho a grande honra de chamá-lo como colega aqui desse instituto que tem trabalhado tanto pelo desenvolvimento da responsabilidade civil dentro do Brasil e não só no Brasil, né, no mundo todo,
me sinto honrado de estar aqui contigo hoje, professor Bruno. Mais A uma parte vez, mais importante é essa, sermos membros do IBERC, né, Arthur? a parte mais relevante, né? Estamos aqui, como de costume, um bate-papo bem tranquilo, trazer muito da experiência prática, da pesquisa do Bruno mesmo para o nosso público. Lembrando que essas lives do professor Bruno, além delas ficarem no Instagram, depois elas são lançadas também no YouTube, para quem depois quiser revisar, ou mesmo tiver que sair no decorrer da apresentação aí, elas ficam disponibilizadas depois. E lembrar também que no final deste evento de hoje, nós teremos o sorteio do livro do professor Bruno, de um dos livros do professor Bruno, que é o Cartel Responsabilidade Civil Concorrencial, que foi publicado pela editora Revista dos Tribunais. Então, professor Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra estar aqui contigo. Será um prazer ouvi-lo. Eu que sou, como eu brinquei contigo, da área de direito do consumidor, tenho muito a aprender com você. E já adianto aqui, começando nosso bate-papo, falando o seguinte: de onde que surgiu, assim, pessoalmente, esse interesse ou o interesse por esse tema em específico? Pois é, essa é uma pergunta curiosa, né? Porque hoje em dia, pegando os últimos 5 anos, mais ou menos, aí, né, de desenvolvimento da doutrina, das discussões sobre o tema no Brasil, todo mundo pergunta, né? Poxa, quando o meu livro foi publicado há poucos anos atrás, a primeira edição foi diante da pandemia, né? Agora a gente se perde no tempo, mas eu acho que foi lá para 2018. E o que acontece é que perguntam para mim, poxa, a gente vai em 2009, porque no fundo o livro é o resultado do mestrado, que foi finalizar em 2009. Então eu comecei a estudar o tema lá em 2006, 2007, né? Quando iniciei o meu mestrado. E porque como que pensou nisso, né? E daí todo mundo pergunta imaginando uma questão mais profissional ou de atuação prática, mas no fundo não existia nada naquela época, né? Então quando me despertou o interesse, realmente foi puramente acadêmico. Então, o interesse surgiu, na verdade, por uma junção de interesses acadêmicos. O meu interesse mais acadêmico que profissional, porque eu sempre trabalhei na área do direito concorrencial, isso desde a minha época, até antes de me formar na faculdade, né, mas principalmente depois de formar, então já há mais de 20 anos que eu trabalho com direito concorrencial, e, por outro lado, sempre me dediquei aos estudos do direito civil, com bastante expressão em contratos e responsabilidade civil. Então, quando fui pensar no meu mestrado, veio essa ideia de tentar juntar os dois mundos, e foi esse o resultado, né? Trazer o desenvolvimento, né? Tentar criar, e algo que eu acho que acabou dando um pouco certo, de criar realmente uma disciplina aí, ou não tanto uma disciplina, mas desenvolver esse tema da responsabilidade civil específica para o direito concorrencial. Então, foi um surgimento meio bem acadêmico mesmo da ideia. Perfeito, professor. Eu gosto muito dessa pergunta em si, né? E eu até brinco com a minha pesquisa em si, porque quando eu estava fazendo assim, aquela preparação para um projeto de doutorado, eu queria escrever sobre publicidade, já era algo que há um tempo eu vinha pesquisando e gostava. E aí foi uma fase que eu passei a ter, pessoalmente, assim, ser muito importunado por esse telemarketing, esses marketings personalizados que a gente recebe no celular e tudo. E aí foi bem pessoal mesmo. A minha raiva com aquela prática que hoje eu defendo como prática abusiva me fez pesquisar. Então, no seu caso, não teve nenhuma questão assim pessoal, um ocorrido, que você falou, poxa, isso aqui é um cartel, né? Foi abastecer num posto e aí estava exatamente o mesmo preço de combustível, né? Em Goiás, nós tivemos uma experiência interessante, professor, que o Ministério Público, em parceria com o PROCON Estadual, elaborou um aplicativo que você via os preços dos postos de combustíveis. Eles eram obrigados a atualizar os postos ali. E eu lembro de mais de uma vez, né? Eu moro em Rio Verde, interior de Goiás, abri o aplicativo e todos os postos estarem com exatamente o mesmo preço, né? O mesmo valor de combustível. Né? Então, teve algum evento assim, ou foi bem acadêmico, profissional mesmo? Bem acadêmico. Essa questão do posto de gasolina é uma discussão sempre recorrente no CAD, né? E do ponto de vista pessoal, seria até um pouco contrário, né? Porque por trabalhar na área, na verdade, eu sempre estava do lado oposto, defendendo os cartéis. E, obviamente, como advogados, a gente sabe que há situações em que o meu cliente era inocente e às vezes nem tanto, né?
E há situações também, né, como a gente sabe desde o início da faculdade, que o direito e a justiça se separam, há situações em que o cliente era totalmente inocente e foi condenado, e há situações que o cliente às vezes não era nem tão inocente e foi inocentado. Então, coisas que o direito, né, nós operadores do direito temos que lidar no dia a dia, mas observando todas essas situações dos cartéis que ou existiam ou não existiam, mas que de uma forma ou de outra havia uma punição pelo CAD, sempre me ficava essa pergunta realmente, né? Então não foi algo pessoal efetivamente comigo, né, ter sofrido exatamente um cartel, apesar de, na época que tinha lá a investigação do cartel do LCD, ficar estudando o caso e ver que todas as telinhas de celular tinham sido objeto do cartel, fiquei pensando olhando para o meu celular quantos reais a mais eu paguei por ele em razão do cartel. Mas naquela época as telas de celular eram um pouquinho menores, então o preço da tela de LCD realmente não fazia tanto impacto. Tirando essas questões, o ponto sempre era ter uma pergunta que ficava. O governo recebe a multa, né? No caso vai para o FDD, a multa, tal como na questão de direito ambiental, todos os recolhimentos em razão de infrações concorrenciais vai para o FDD, que tem, claro, sua função social muito importante, mas eu ficava pensando, e a vítima, né? Ou seja, e aquela empresa que pagou, o consumidor, como eu falei, brincando da questão da tela do celular, mas que é verdade, ou, no caso, falando já em cartéis que têm um impacto maior sobre grandes empresas, enfim, o cartel lá do aço, como é que ficavam as empresas, por exemplo, construtoras de navios, grandes estaleiros ou empresas automobilísticas que pagaram muito mais caro pela sua chapa de aço porque teve o cartel do aço, ou no cartel do cimento, as construtoras pagaram muito mais para construir os seus prédios em razão do aumento dos preços do cimento, e assim por diante. Ficava essa pergunta no ar, apesar de não ser um sofrimento assim tão pessoal como o seu, havia essa pergunta, poxa, como reparar, né? Ou seja, o que a vítima leva nessa história, né? Ou seja, tem sempre a discussão no CAD, que é recorrente também, do quanto que a multa tem que ter uma equiparação, ou superar, ou pelo menos se igualar ao benefício oferido pelos infratores, mas isso tudo para fazer uma fundamentação da dosimetria da multa, e nunca se fala, poxa, qual o valor vai ser devolvido à sociedade, devolvido para as vítimas desses ilícitos, né? E daí foi essa pergunta que eu tentei responder. Bacana, professor. E aí, assim, já entrando mais no assunto, né, superando essa parte pessoal, você, na própria obra, dedica um espaço importante aqui, a gente até conversando de forma anterior, combinamos isso, né, de trazer uma contextualização, especialmente sobre o viés aqui econômico, mercadológico, que é um estudo importante que você faz. Então, nos primeiros capítulos ali, há uma menção às estruturas do mercado que estão relacionadas ao cartel. E aí, com a própria ideia aqui de concorrência, monopólio, oligopólio, eu queria te pedir a gentileza de explicar um pouco essas estruturas e como que essas estruturas em si estão relacionadas à própria ideia de cartel. Perfeito. O cartel ele vai se organizar, a gente vai talvez abordar um pouco mais tecnicamente a definição de cartel, né, pelo menos da forma que é colocar pela doutrina e do que eu trago na minha própria definição do meu livro, mas nada mais é do que uma combinação entre os concorrentes, né? Para dividir mercado, para manipular o preço, às vezes até só para troca de informação. Qualquer combinação entre concorrentes é definida como um cartel, seja ele maior ou menor nível, né? E o que acontece é que, para que isso ocorra, para que haja incentivo, né, para essas... Claro, as empresas podem se conversar e combinar em qualquer situação, mas a estrutura do mercado vai levar a uma probabilidade maior de que isso aconteça e que até tenha uma racionalidade, né, para que as empresas façam isso. Ou seja, o mercado a gente pode dividir basicamente em 3 tipos, né? O mercado, pegando os extremos, né? Obviamente que dificilmente o mercado está posicionado em um desses extremos, mas a gente tem um mercado que é absolutamente um monopólio, que tem uma empresa que fornece o produto e os compradores só podem comprar dela. Do outro extremo, a gente tem a concorrência perfeita, que também, né,
é uma utopia do mercado, que nós teríamos milhares de empresas super pequenas fornecendo seus produtos, e daí teria uma concorrência enorme entre elas. Digamos que a gente pudesse ter, até nem sendo tão extremo, pelo menos 100 empresas com 1% do mercado cada uma, ou 1.000 empresas com 0,1% do mercado cada uma, e teria uma concorrência em que os consumidores teriam muitas opções e teria lá algo próximo da concorrência perfeita. E no meio do caminho a gente tem o oligopólio, que é aquele mercado que, em geral, é a maioria do que a gente observa na realidade, em que há poucas empresas disponíveis para oferta daquele produto específico. Então, via de regra, os mercados são oligopolizados. Isso no mundo inteiro e principalmente no Brasil, em que a nossa economia tem uma estrutura que muitas vezes gera, né? Não é nem tão grande, mas também nem tão pequena, então ela acaba gerando uma situação de oligopólio em diversos segmentos. Já é algo, então, isso não. Então, ser um monopólio, oligopólio ou uma concorrência, todo mundo queria que todos os mercados fossem uma concorrência perfeita, né? Pelo menos os consumidores, obviamente que o empresário, todos queriam ser monopolistas, mas no fundo a realidade nos mostra que a gente chega no meio do caminho e nós temos essa interação entre um lado e outro do mercado. E nos oligopólios há uma probabilidade, né? Ou seja, há um ambiente mais propício para que exista um cartel. E por quê? Porque numa concorrência perfeita, as empresas, estão pensando lá o exemplo que eu dei, 100 empresas com 1% do mercado. Para que você tenha uma movimentação de preço relevante para que o consumidor não tenha outra opção, ou né, realmente acabe pagando aquele aumento do preço que é imposto pelo mercado, tem que ser um movimento muitas vezes natural do mercado, né? Então a gente está vendo muito agora essa questão com a pandemia, o mundo pós-pandemia, que é o mundo agora da inflação, né? Então, tudo subiu de preço em razão de diversas questões estruturais, de quebra das cadeias produtivas, etc. E isso acabou fazendo que todo mundo elevasse o preço, que é normal, cada um tomou sua decisão isoladamente, espera-se, né, os produtores, e aumentaram os preços. O problema ocorre o quê? Então, sendo uma concorrência, esses 100 empresas provavelmente não vão conseguir se organizar de forma que pelo menos 40 ou 50 delas se unam e tomem uma decisão uniforme, porque tem que ter um impacto relevante do mercado, porque se só 10 se juntarem, o consumidor vai continuar tendo 90% do mercado cobrando mais barato, ele vai comprar daqueles outros 90 empresas e aquelas 10 que juntaram para tentar fazer aumento de preço vão simplesmente parar de vender, ou vão vender muito menos. Então tem que se ter um ambiente em que tenha essa aglomeração. Então, o oligopólio acontece isso, que você tem às vezes 4 empresas lá, com 20% cada uma do mercado, 2 que se juntem, ou 3, ela já tem, né? Falando em 3 empresas, elas passariam a ter 60% do mercado, então já teria a maioria. Então, o consumidor passa a não ter opção, né? Então, por mais que ele fale, poxa, os outros 40%, as outras 2 empresas estão vendendo mais barato, os 40% dos consumidores que correrem e comprarem daquelas 2 empresas vão ter o produto mais barato, mas depois vai ter 60% dos consumidores que não vão ter opção, porque todos os produtores têm uma certa capacidade produtiva e vão passar a ter que pagar mais caro, e isso acaba levando a uma elevação do mercado, e até aqueles próximos 2 produtores que não estivessem no cartel pensam, né, começa a ter uma impressão de que algo mudou no mercado, que eles estão, às vezes, perdendo alguma informação, algum custo que os outros já estão tendo impacto e já normalmente vão aumentar o seu preço. Então, o que acontece? Tem que ter um movimento do mercado relevante para que se consolide esse aumento tentado pelo cartel. Então, o oligopólio é a situação específica que isso é possível, porque na concorrência perfeita o esforço é muito grande. E é praticamente impossível que se tenha, né, no mercado tão pulverizado, tantas empresas num acordo, até lembrando, né, que é um ilícito. Então, primeiro você tem que ter muitas empresas querendo praticar um ilícito e todas querendo praticar um ilícito da mesma forma, né? Todo mundo já viu esses filmes de mafiosos, tal, vê que os criminosos também nem sempre estão em acordo, né? Eles querem fazer um crime, mas não necessariamente da mesma forma. E cada um quer ganhar mais que o outro. Então, é difícil. E no monopólio, obviamente, não tem necessidade de fazer o cartel, porque a empresa já cobra quanto ela quer, porque ela é a única opção viável, né, ou disponível. Então, é aí que entra a importância de entender a estrutura do mercado, em que o oligopólio é a estrutura de mercado mais a que propicia o surgimento dos cartéis. Perfeito, professor. Então, sobre essa ótica que você afirmou, dois pontos aqui que me chamaram a atenção. Primeiro que, se pensar numa complexidade da sociedade,
que faz com que muitas vezes o fornecedor tenha que ter maior capacidade produtiva, de organização, até mesmo financeira, se isso pode induzir a formação de oligopólios. Vamos pensar no mercado digital ou no mercado de comunicações, é cada vez mais complexo, de modo que você acaba eliminando a possibilidade, como você bem disse, do pequeno fornecedor ali, às vezes, conseguir entrar no mercado. E Sim. se essa formação do oligopólio, que seria aí a estrutura de mercado quase que perfeita para a formação de cartel, se ela pode ser considerada uma falha de mercado, ou seria somente uma estrutura? Eu posso chamá-la como falha de mercado? Não, ele é uma estrutura, como qualquer outra, né? Então, como eu falei, talvez para um lado ou para outro não seja a estrutura desejável, porque, como a gente falei, para o consumidor o ideal é a concorrência, mas para o produtor o ideal é o monopólio, que ele sempre quer ter o maior lucro possível. Mas, independente do desejo de qualquer pessoa ou mesmo da regularidade disso tudo, a oligopólio não é uma falha, é simplesmente uma forma de organização do mercado. Porém, daí entra um pouco mais, né, muito bem colocado, Arthur, a gente precisa pensar um pouco mais à frente, né, e não só porque senão não dá para chegar numa conclusão lógica, um axioma em que se fale, se há um oligopólio, há um cartel, em definitivo. Obviamente não foi o que eu disse e vamos deixar bem claro que não é o que existe. Então, daí sim, o oligopólio ele gera o ambiente, digamos, macro para que o cartel possa existir, mas daí vem as falhas do mercado que aumentam essa potencialidade de que se forme um cartel. E daí é engraçado que quando a gente fala de cartel, tudo é um pouco dúbio. Por exemplo, o certo acesso à informação sobre preço, estrutura de mercado, é necessário para que se formem os cartéis. Então, as empresas têm que ter um pouco a visibilidade do que as outras empresas estão fazendo, até porque elas querem monitorar o que o seu próprio concorrente, nesse caso aliado de um cartel, eles combinaram na reunião, por exemplo, o preço do produto era R$10 e vamos aumentar para 12. Tem que haver uma certa visibilidade desses preços, porque as empresas todas que estão naquele cartel querem saber. Então, eu estou cobrando 12, mas os outros também estão cobrando 12. E às vezes eles combinam, olha, então vamos cobrar 12 e a empresa A vai vender só na zona norte de São Paulo, a empresa B na zona sul de São Paulo, a empresa C vai vender no Paraná e assim por diante. Ele também quer ver se está vendendo por 12 para clientes do Paraná. Porque se ele estiver vendendo para clientes do Rio de Janeiro, por exemplo, ele pode estar invadindo a área, né, do outro cartelista. Ou seja, ele está descumprindo a lei do cartel, a regra do cartel, apesar de que seria um cumprimento da lei. O que acontece, então, tem que ter essa certa visibilidade, mas em mercados em que tem muita visibilidade, ou seja, muita facilidade de acesso ao preço, às vezes o mercado, como está pensando em produtos que estão disponíveis no supermercado, ou em licitações, e até o exemplo que você agora está dando em mercado digital, é um excelente exemplo, porque quando há disponibilidade absolutamente ampla e transparente da informação, para que também que ele vai fazer o cartel? Se ele pode simplesmente observar a tendência dos outros concorrentes, e sempre há um concorrente líder, né, um líder de mercado, uma empresa que tem um pouco mais de ascendência sobre as outras em ela ditar o preço, e seguir esse preço. Então isso acontece agora no mercado digitais, inclusive que já estão falando de cartéis dos robôs, né, cartéis de algoritmos. Por quê? Pensando lá, obviamente sem fazer qualquer alegação, qualquer suposição, mas o mercado de passagem aérea, que é uma coisa que todo mundo usa e que tem há muito tempo esses buscadores de valor. Da mesma forma que o robô faz a busca dos preços para nós que somos consumidores e estamos buscando a passagem mais barata, as empresas podem, e sabe-se que estão criando também, ou já tem, até antes do nosso robô, eles têm os robôs também que fazem a pesquisa de mercado para saber o quanto que o concorrente está cobrando. Então ele tem a visibilidade total dos preços e agora a gente está indo para o outro lado, né? Da inteligência do robô, de programar o robô para tomar a decisão ideal para a empresa. E às vezes a decisão ideal para a empresa seja o cartel, porque o robô vai ver, olha, toda vez que aumenta R$1 aqui, o outro robô aumenta R$1 lá, e daí, então vamos chegar no acordo, vamos simplesmente aumentar em X, e ele sabe que, né, o robô, ele testa em poucos segundos milhares de opções que o nosso cérebro levaria às vezes meses ou anos, ou nunca conseguiria fazer. Então ele faz todos aqueles testes em microsegundos e vai tomar a decisão racionalmente mais adequada. E daí entra também a discussão, mas será que é um cartel ou será que é uma atitude legítima porque ele simplesmente está seguindo a tendência do mercado? E daí é uma decisão que é possível, que é simplesmente
a decisão de alinhamento consciente de preço entre as empresas, só que nesse caso as empresas passaram a ser robôs com um grau de engenhosidade, de racionalidade tão alto que ele não vai mais errar na decisão. E daí as decisões sempre tão perfeitas passam a ser decisões sempre alinhadas. E daí até que ponto isso vai ser um cartel ou vai ser só um alinhamento consciente dos preços, que é lícito. Então, essas discussões, com certeza, vamos ter que enfrentar agora, mas o importante é que há falhas, sim, de mercado, que não é a estrutura em si, mas há situações de falha de mercado em que vão trazer a maior facilidade do desenvolvimento desses cartéis. Muito bom, professor. E essa situação que você levantou aí, achei interessantíssimo, né? Para quem está procurando um problema para encarar um doutorado aí, tá aí um problemão, né? Legal, né? O cartel algorítmico, talvez, né? Pois Então, é. interessantíssimo. E aqui, professor, você chegou a mencionar um conceito, acredito eu, mais doutrinário para o cartel, seria aquela combinação ali entre os concorrentes. E a minha dúvida é, existe um conceito que a gente consegue chamá-lo de jurídico, alguma legislação específica que traga um conceito que também abarque ali elementares jurídicas mesmo, para a gente ter mais segurança jurídica? Olha, a gente não tem uma definição na lei, né? Ou seja, não existe na lei uma definição. Cartel é tal coisa, ou como, né, no Código Penal existem vários preceitos que definem o que é homicídio, etc. Mas a gente tem uma interpretação da lei, e daí hoje a atual lei do Defesa da Concorrência, que é 2.529, ela vai trazer, né, lá no seu artigo que vai trazer as condutas, no 32, em que diversos incisos combinados acabam trazendo conceito, mas no fundo a definição estrita de cartel ela vai ser lida, né, ou vai poder ser obtida através de doutrina, de cartilhas do CAD, da OCDE e de órgãos da competência como um todo, da concorrência como um todo, e eu proponho, né, uma definição no meu próprio livro, que é, até me autocitando para não me errar na minha própria definição, mas eu digo que pode-se definir o cartel com qualquer forma de acordo celebrado entre os agentes de mercado que vise e seja capaz de reproduzir no mercado relevante de determinado produto ou serviço as condições de monopólio. Tá? Então, a ideia sempre é essa, como a gente estava falando, voltando um pouquinho da estrutura de mercado. O problema não é ter um oligopólio, ele é uma situação de fato e que é regular e que não é nenhuma falha, mas com base nisso, as empresas querem trazer a situação, eles querem artificialmente criar as condições de monopólio em um mercado que não é monopólio. Então, é essa que é a situação do cartel. E daí por meio de um acordo entre os concorrentes. Então, por que eu trago essa definição bastante ampla? Porque alguns autores tentam descrever todas as situações. Como eu falei, são muitas, porque o cartel, né, que chama até hardcore, pela doutrina internacional e a brasileira, é aquele cartel que você faz divisão de mercado e definição de preço. E é o que todo mundo está mais acostumado a saber. Mas, como eu falei, ele pode ter várias outras minúcias. Então, pode ser um cartel só que combine condições de pagamento. Pode ser um cartel que só faça troca de informações relevantes sobre o processo produtivo. E tudo isso vai levar a que os outros concorrentes saibam, né, a sua estrutura produtiva, a sua estrutura de negociação com seus clientes. Vai saber como que você compõe o seu preço. E daí ele também pode tomar decisões mais claras de como aumentar ou não o preço. Então, tudo isso leva também a uma conduta concertada. Mas por isso que eu trago, em vez de tentar exemplificar ou incluir na definição todas as condutas e todos os atos que podem ser praticados que vão resultar num cartel, trago dessa forma mais ampla, né? Então, qualquer acordo celebrado que vise a trazer ao mercado as condições de monopólio. Claro, no mercado que não é monopólio. Perfeito. A gente poderia, pensando aqui na sua exposição, partindo também especialmente da lei de concorrência, trazer como se fosse um conceito contrário à concorrência. É correto pensar nisso? Se você está organizando ou combinando entre os concorrentes para impedir que essa concorrência aconteça de forma natural, estaria, de certa forma, elaborando aí um cartel? Exatamente. É tudo que você tenta camuflar, artificializar ou, de qualquer maneira, alterar essas condições da concorrência que, pelas perguntas anteriores, né, que a gente foi tratando, pode haver falhas do mercado que levem a condições não ideais ao mercado, mas que são impostas pelos fatos. Mas se é uma
conduta consciente, né, das partes e ativa para que realmente isso se altere e não deveria se alterar, daí a gente entra realmente na situação de haver um cartel. Daí é o Perfeito, ilícito. professor. Até no começo da sua exposição, você falou que uma das coisas que te trouxe à pesquisa, que te incomodava, era, de certa maneira, a não preocupação com a indenização ou mesmo a reparação das vítimas ali na situação de cartel. E Uhum. aí é possível ver aqui na sua obra algumas críticas à forma com que as penas, elas, pelo menos, eram aplicadas sob essa ótica da defesa da concorrência. E aí eu queria, e aí você destaca também bastante no livro, a questão de ausência daquele efeito, né, dissuasório dos infratores, por meio dessa forma com que a pena é aplicada. E aí eu queria que você explicasse para nós um pouquinho mais, de forma mais detalhada, como que funciona o atual sistema brasileiro de defesa de concorrência, até porque tiveram algumas alterações recentes no que se refere a essa defesa. Estou Uhum. correto? Pode me corrigir a Sim, qualquer sim. momento. Claro, não, e é importante lembrar que o livro já, na sua segunda edição, trouxe essas atualizações. Então, realmente, claro que agora com as mudanças recentes da pena, né, e nem tão recentes, né, tem algumas mais recentes, outras não tão recentes, mas mesmo pensando nas mudanças que a gente teve com a lei que atualmente, né, quando eu escrevi o mestrado, a primeira edição do livro já foi publicada ainda na lei de... O mestrado foi na lei de 94, mas depois o livro já foi atualizado para publicação de acordo com a lei de 2012. E a segunda edição já traz novidades, né? Principalmente de jurisprudência. Mas o caso é que, mesmo as alterações que a gente teve em 2012, que agora estão completando 10 anos, muitas vezes ainda estão, né, se consolidando, porque houve uma mudança relevante em questão da penalização, de se aplicar a pena, que mudaram os percentuais da pena pecuniária, e não só o percentual, como também a base de cálculo, digamos, né, porque reduziu-se o percentual máximo da pena, porém ele focou no mercado específico. Minto, antes a gente não tinha na lei uma definição de que seria o mercado relevante específico do produto para aplicação da lei, mas por jurisprudência era esse o entendimento, e a lei ela traz algo um pouco mais amplo do que o mercado relevante, que é o setor econômico. Então, tudo isso ainda se consolida na jurisprudência do CAD, obviamente, porque tem como também no judiciário, um tempo para se consolidar, e agora a gente vê os reflexos disso, e já se tem, né, discussões aí de novas leis que estão para ser aprovadas, de alteração também na dosimetria da pena e outras situações. Mas eu acho que o importante aqui é trazer essa questão, como você coloca, das críticas que eu faço, e acho que a crítica não é nem visando, talvez, uma mudança da lei, mas sim a crítica de uma maneira ampla, como acontece em qualquer lugar do mundo, porque mesmo essas mudanças que virão, a gente tem a situação em que a estrutura hoje em dia da penalização do CAD, ela vai levar em consideração penas pecuniárias e não pecuniárias. Então você tem a multa que o CAD vai cobrar, para uma empresa, digamos, que não fez nenhum acordo nem nada, ela foi condenada ao final da investigação pelo CAD, ela foi condenada. Então ela vai pagar uma multa e grande parte, ou todas as vezes, né, vamos dizer, quase 100% dos casos, hoje em dia o CAD impõe outras penas também obrigacionais. Então, da empresa publicar no jornal a decisão do CAD, a empresa eventualmente, ela pode ter até intervenção, claro que nunca chegou a isso, mas tem diversas penas que ela tem cumuladas com o pagamento da multa, mas todas elas visando essa dissuasão, a amplificação dos efeitos da decisão do CAD para que aquela empresa não volte a fazer, e também o mercado tenha consciência do que ocorreu para que eventualmente busque a sua reparação ou mesmo tome mais cuidado nas suas relações comerciais futuras. E aí que entra essa crítica, porque em qualquer lugar do mundo se tem essa dificuldade, né? Ou seja, uma coisa é e fazendo um paralelo com o direito penal, uma coisa é você, né, restituir à sociedade, reparar, não é nem uma reparação, né, mas ficar quites com a sociedade, cumprindo a sua pena, mas isso não repara nunca o prejudicado. E a gente, olhando para o direito ambiental, se vê que tem um movimento muito grande desde o início, né, de que o direito ambiental passou a ser implementado de maneira mais forte, mais contundente,
e até por já ter um pouco mais de histórico, a gente vê que ele tem essa preocupação da reparação, não é? Ou seja, é muito nítido, olha, a empresa poluiu o lago, despejou produto químico, ou seja lá o que for, e tem essa nitidez que, olha, a empresa vai pagar uma multa porque ela fez isso, mas, olha, tem que limpar esse lago, esse rio, ou seja lá o que ela poluiu, porque é muito nítido, né, para a sociedade. Ela passa lá e vê que está inútil, está imprestável para nadar, ou para navegar, ou para fazer o que se fazia antes daquele ato que o poluiu. E no direito concorrencial é tudo muito mais abstrato, não é? Não se tem aquele lago que está poluído e que todo mundo vai passar e ver. Você tem a situação em que o preço continua sendo, o preço foi formulado de uma maneira tortuosa e às vezes a empresa até continua pagando um preço a mais, porque o cartel, o CAD puniu as empresas, mas eventualmente o cartel não restabeleceu a condição de mercado anterior. E mais do que isso, mesmo que tenha restabelecido, naquele período foi pago a mais e tem que devolver. Então, tudo isso faz parte da dissuasão. Por quê? Porque, por mais, e daí eu falo, em qualquer outros lugares, a gente vê que tem esse movimento do direito civil para a reparação, porque as empresas sempre vão fazer conta. E a gente tem uma questão muito clara no próprio direito penal, ele tem que ter uma previsibilidade muito grande, por ser uma punição grave, né? Então, da mesma forma que para o criminoso que pratica um homicídio ou mesmo o furto de bens, ele tem que ter a previsibilidade de que a pena vai de X a X anos, e ele, numa questão até mais assim, uma análise sociológica, antropológica, né? A gente sabe, no Brasil a pobreza chega a um extremo tão grande que ele faz essa conta. Eu acho que é melhor eu roubar a padaria e ter o que comer amanhã e correr o risco de ficar 1 ano na cadeia ou ficar 10 anos na cadeia. Então, essa conta passa pela cabeça de todo mundo. E é isso que acontece também no direito ambiental, no direito concorrencial, porém, isso se dá em discussões em salas de reunião de grandes diretorias de empresa, que vão pensar, se a gente poluir esse lago, a gente vai lucrar quanto a mais do que colocar um filtro no meu esgoto ou qualquer coisa do gênero, ou ter o custo de jogar aquele produto tóxico de um recipiente adequado, no lugar adequado, pagar pelo transporte, pagar pelo armazenamento por tantos anos. Então, toda essa conta é feita e fala, bom, do outro lado, o governo só pode me cobrar uma multa de máximo de X% do meu faturamento ou de X milhões, que é o que fala na lei. E a lei está correta, porque não dá para deixar em aberto para o juiz, né? Se ele poluiu o mesmo lago, a mesma empresa, e uma outra empresa vem e faz o mesmo ato, ela não pode ter uma multa 5 vezes maior, ou talvez se estiver atrelado ao faturamento, ela tem uma proporcionalidade, mas não é totalmente descolado, porque o ato é o mesmo. Então você não tem como achar essa solução. Então, para o caso do cartel, a gente tem essa situação das multas não pecuniárias, mas também a multa pecuniária, que é o principal foco de análise, né? Como uma empresa pensa em fazer um cartel, ela pensa, olha, vou pagar talvez 50 milhões, 100 milhões de multa. E ela também vai pensar do lado criminal, porque o diretor dela também pode ser preso, né? O cartel, ele não só é um ilícito antitruste, como é um crime pela lei de crimes econômicos. Mas toda essa conta é feita e ela tem variáveis matemáticas fixas. A pena na prisão nunca vai passar de X anos e a multa pecuniária, ela vai fazer a conta com o faturamento, mas nunca vai passar de X milhões de reais, que ela vai ter o parâmetro do seu próprio faturamento para fazer essa conta. Então, se a conta for positiva e ela fala, poxa, eu vou pagar uma multa máxima de 100 milhões, mas eu vou lucrar 200, ela vai fazer o cartel. Essa que é a verdade. Claro, estamos falando de uma maneira absoluta, tem empresas que têm muito mais comprometimento de não fazer. Esperamos que cada vez mais as empresas sejam assim, de nem passar pela cabeça de cometer o ilícito só pelo fato de ser o ilícito. Mas, né, pensando que as empresas só querem maximizar o seu lucro e que, no fundo, é o que mais acontece, ela vai fazer essa conta. E daí que entra o direito civil, que seja no direito concorrencial, como nos outros que eu citei, eu sempre faço paralelo com o ambiental, que é um pouco mais palpável e tem, né, uma jurisprudência um pouco mais evoluída, nós desequilibramos essa conta, não é? Porque a partir do momento que todo ato que for praticado pelo cartelista, ele tiver que desfazer, né? Então, tudo que ele aumentar de preço, tudo que ele roubar do consumidor, tudo que ele simplesmente deixar de investir no mercado para desenvolvimento tecnológico, ou seja, tudo que ele tirou da sociedade, ele tem que devolver. Então, a conta dele já parte do zero. Então se ele lucrou 300 milhões com o cartel, ele devolveu os 300 milhões. A multa, nem que seja de R$1.000, já é um prejuízo. Enquanto que antes, se a gente não, no ambiente da não reparação,
você tem a multa, que pode ser um prejuízo ou não. E se se ele fizer essa conta e a multa não for um prejuízo, ele vai seguir em frente. Então, essa é a grande brilho, né? E a gente que é civilista tem que falar, por isso que é a melhor área do direito, né? Direito civil, porque ele resolve tudo. O professor Junqueira, meu grande mestre, desde a faculdade, sempre dizia, né? Direito civil resolve todos os problemas. E é a verdade, porque ele traz essa conta para zero. A partir do momento que você repara tudo que você fez, qualquer outra pena que você tenha no âmbito criminal, administrativo, ela sempre vai ser efetivamente uma pena, porque aquela pessoa, seja física, seja jurídica, já teve o custo de restabelecer ou de zerar o seu lucro antes, e depois ele ainda vai ter um prejuízo. Aí se você não tem a reparação, você fica nessa situação mais volátil. Perfeito, professor. E aqui, pegando parte da sua resposta, quando você fala da multa não pecuniária, né? Pensando na sociedade da informação, talvez essa espécie de contra-propaganda, de avisar que foi condenado e tal, talvez seja uma punição muito mais efetiva no que se refere a valor de mercado, até a questão da própria análise dos consumidores com relação à postura daquela empresa em si, talvez seja uma punição ainda mais efetiva, né? E aqui, É meio que um dano moral que a empresa se auto-impunge, né? sim, É muito interessante. e aqui, professor, vou fazer um pequeno parênteses aqui para cumprimentar nosso presidente, professor Nelson Rosenwald, que fez uma observação interessante aqui com relação aos algoritmos, quando ele fala que devem ser usados pelas autoridades antitrust para detectar exatamente esses comportamentos incomuns e anomalias, né? Então, a gente volta naquele grande problema do algoritmo, né? Que também está do lado, vamos dizer, do lado da lei, utilizado também pelos órgãos de fiscalização de uma forma geral. Isso é importante. Muito obrigado, professor Nelson, por nos É, lembrar, né, dessa... e o CAD está atento, viu, professor Nelson? Já tem um projeto há muitos anos, está sendo desenvolvido pelo CAD, que chama Projeto Cérebro. Parece que já está entrando em funcionamento. Então, ele visa exatamente isso, por meio de computadores e algoritmos, buscar distorções do mercado, principalmente de preço, que sejam incoerentes ou irracionais, ou que nem, né, distorções mesmo, que chamem atenção e que a autoridade seja levada a investigar para saber se realmente aquela distorção tem uma origem lícita ou ilícita. Eu já li a respeito de algoritmo também na Receita, professor Bruno, com relação É. à compatibilidade de declaração de renda, né? Então, acredito que a tecnologia ela é só uma ferramenta, né, que pode ser utilizada aí tanto para o lícito quanto para o ilícito. Esse Bom assunto é apontamento do importante, professor hein? Nelson. A gente está há um mês da declaração, todo mundo tem que fazer direitinho, hein? Porque Tome, agora não tome, tem como errar mais nada. tome cuidado com redes sociais, né? Tudo isso o algoritmo está de olho. Na época dos nossos avós podia errar um zero para mais, um zero para menos, né? Agora a gente não pode errar nem uma vírgula. E a rede social traz aí né, exposição de riqueza que Rede pode ser social. incompatível com a declaração. Isso tudo está sendo usado, com certeza. Aqui, professor Bruno, já aproveitando a participação do nosso querido presidente Nelson Rosenwald, um tema que eu diria que é um dos mais polêmicos, né, dentro dos pesquisadores de responsabilidade civil, que é a questão da função punitiva. E aí, dá para visualizar na sua obra que a função punitiva, e também acompanhando essa própria crítica, e aqui foi bom você falar, crítica no sentido de apontamentos para um possível aprimoramento do combate ao cartel. Não é uma crítica no sentido de colocar pontos negativos ali tão só por crítica mesmo, mas criar possibilidades de melhoria. E é que você, no livro, fala da função punitiva da responsabilidade civil como uma forma de instrumentalizar exatamente isso, impossibilitar que esses cartéis tenham aquilo que a gente vai chamar aqui, óbvio, generalizando bastante, uma lucratividade no ilícito. Falar, poxa, vamos fazer o cálculo aqui, vale a pena ter o cartel, vale a pena ter essa ou outra conduta. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais de você sobre essa função punitiva, de como que ela se fundamenta, partindo do pressuposto aqui de que é um tema extremamente espinhoso, né, a responsabilidade Sim. civil, e também trazendo aquela questão, essa função punitiva, como que ela se fundamenta como instrumento de efetivação, né, da punição, e também como que seria o cálculo do dano partindo desse pressuposto. Dentro da responsabilidade civil, pensando na função punitiva, e como que esse cálculo do dano
responsabilidade civil concorrencial, ele é feito. Perfeito. A discussão da função punitiva na responsabilidade civil é realmente muito espinhosa. Vamos deixar claro que eu coloco no meu livro que seria muito bom que existisse, né? Que seria muito bom que houvesse um aumento da reparação em razão dessa função punitiva. Obviamente que isso teria que ser tratado de uma maneira muito cuidadosa, por conta de já haver uma pena de outro lado, né, imposta pelas autoridades de defesa da concorrência, isso pensando, né, no caso em que o cartel seja descoberto pela autoridade, seja condenado, seja punido, e depois as vítimas venham a buscar a indenização, que a gente sabe que também tem situações em que as vítimas vão direto ao judiciário e pedem já a indenização com o reconhecimento do cartel, e às vezes esses casos nem são levados à autoridade, tal, e nesse caso a gente teria uma situação então que não teria uma punição prévia, e que eventualmente nem posterior, por depois já ter passado talvez a prescrição, etc. Mas é algo que eu coloco, né, em tese, como que seria muito importante para que a gente tenha ainda mais essa dissuasão, mas analisando caso a caso, mas acabo concluindo que não há como fazer diante do nosso sistema atual, né? Ou seja, é importante colocar que tem o que a gente gostaria que tivesse ou que identifica-se como importante para a melhoria de alguns institutos, mas tem o que é possível fazer diante da lei e diante até do nosso próprio sistema jurídico. Então, tendo em vista que estamos, né, nosso sistema jurídico é até uma tradição romano-germânica em que se tem a tese, né, e mais do que isso, a estrutura da reparação integral das vítimas, realmente concordo e concluo que não há como inserir uma função punitiva na indenização. Mas eu não, avançando um pouco mais, eu vejo, ou seja, minha ideia é que, se de um lado não se poderia ter essa função punitiva incluída numa eventual indenização por violar o nosso atual sistema, não é também impossível, ou seja, não é vedado pelo nosso sistema que haja uma punição civil. Isso a gente vê em diversas menções, né? Não tão fartas, mas algumas menções do Código Civil, e a mais clássica que todo mundo lembra é a questão da cobrança indevida de dívida já paga, em que o cobrador ele tem que devolver em dobro ou em quádruplo, dependendo lá do momento da cobrança, aquela dívida que já foi paga e ele está cobrando indevidamente. Então, há situações em que se tem uma pena civil. Então, se a lei previsse uma punição, e nesse quesito específico há um projeto de lei também em tramitação no Congresso Nacional que prevê o double damage para os casos de cartel, ou seja, as empresas que praticassem cartel deveriam devolver em dobro o prejuízo que geraram à sociedade. Nessa lei eu não vejo ilegalidade ou afronta ao nosso sistema, porque seria, de novo, uma punição civil, como outros casos que já existem no nosso ordenamento, porém instituído por lei. E daí você não viola, de outro lado, a reparação. Porque daí entra nesse ponto, né, Arthur, que você perguntou, mas como calcular? Realmente, se a gente vamos deixar o critério punitivo, daí entra na arbitrariedade do juiz, não teria como ter um critério claro. Nesse caso, simplesmente aplica-se a reparação civil integral e multiplica-se por 2 se essa indenização decorrer de um ato de cartelização. E como que é feita essa conta? Bem, daí sem tentar entrar em muita... Já falamos bastante de economia no começo, não vamos cansar, né, os nossos ouvintes, mas a conta é muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, né? Nada mais é do que uma conta de subtração, em que você tem que pegar o valor do preço que é chamado do contrafactual, que é o valor daquele produto ou serviço que deveria existir ou ser cobrado em mercado em não existindo o cartel, ou seja, aquele valor que ninguém nunca soube, porque com a existência do cartel não foi cobrado aquele valor. E de outro lado você tem o valor cartelizado, que é o preço real. Então você vai pegar o valor real, esse é muito fácil de saber, porque você vai ver aquele valor que o comprador vai ter declarar na nota fiscal que ele pagou, e esse valor você subtrai dele o valor da contrafactual.
e daí você vai ter o prejuízo. Então, dando aquele exemplo que eu dei lá atrás, o cartel combina de aumentar de 10 para 12 o valor do produto. Então, na nota fiscal, o comprador, o consumidor vai ter pago R$ 12, esse é o valor real. O contrafactual, que é o valor que deveria ter sido cobrado se não existisse o cartel, é R$ 10. Então, a gente vai ter R$ 2. 12 menos 2, 2. O problema é, como eu falei, é muito simples. O problema é saber o 10. Que nesse exemplo hipotético a gente sabia, né? Ó, eles cobravam 10 e aumentaram para 12. O problema é o quanto se cobrava. E daí daí é, né, mais 2 dias de palestra, e obviamente por um apresentador muito mais qualificado do que eu, que deveria ser um economista e econometrista, eventualmente, para explicar como foram feitas essas contas. Mas você tem vários métodos para trazer diante de alguns dados que você busca do mercado para você tentar chegar nessa contrafactual. Mas aí que é feito esse cálculo. E daí esse, a meu ver, é meramente o dano emergente. Ali ainda você teria que calcular, né, os lucros cessantes, ou seja, quando uma empresa aumenta, quando você passa a pagar mais caro, você tem uma interferência na sua cadeia produtiva, então você comprou menos, então, pensando lá no cartel do cimento que a gente já falou, uma construtora que comprou o cimento mais caro, ela eventualmente fez menos prédios. Então, digamos, ela construiu 100 prédios. Ela poderia ter construído 110, eventualmente. Por quê? Porque ela teria pago mais barato no cimento, teria tido mais dinheiro para fazer mais prédios e lucrado mais. E assim por diante. Então, você tem os lucros cessantes, você tem lá, no meu livro eu descrevo muito bem a questão da divisão do dano, de como que você vai fazer esse cálculo e do que vai ser atribuído a cada efeito que foi gerado pelo cartel, né? Perfeito, Bruno. E aproveitando que você está falando desses cálculos e do dano em si, se você poderia nos apresentar algumas jurisprudências importantes sobre o assunto, de situações até com relação às várias hipóteses de danos que são possíveis, né? Individuais, coletivos, difusos, alguns casos assim que foram bastante emblemáticos, além dos que você já citou, ou talvez até aprofundando alguns desses que você citou, para a gente Sim, sentir na prática, né, como funciona. claro. A jurisprudência, como eu falei, ela cada vez ainda é muito recente, mas tem evoluído. O que a gente tem de jurisprudência relevante até hoje, então, tratando dos grandes casos de cartel, né? Então, os grandes casos de cartel condenados pelo CAD, historicamente, a gente vai buscar, a gente teve lá o cartel dos aços longos, depois tem o cartel dos compressores, o cartel dos gases industriais, o cartel do cimento, e agora, mais recentemente, sob a investigação, que tem gerado muito frisson no mercado, o cartel do câmbio, por conta de várias confissões que já ocorreram, e já desdobrou-se várias ações de indenização. São os principais casos, digamos. Quando a gente olha para o histórico, o cartel do aço, o cartel dos compressores, a gente não tem grandes ainda jurisprudências, porque houve muito pouco caso, tem casos que acabaram em acordo, então não chegaram assim. Nenhum desses grandes casos que eu citei até hoje chegou numa decisão final judicial pela indenização. Tá? Então, ou acabou em acordo, ou você está ainda com caso em andamento, que é a maioria dos casos. Então, por exemplo, o mesmo cartel dos gases industriais, que foi julgado pelo CAD em 2008, se eu não me engano, e as ações de indenização foram propostas nos anos sucessivos, ainda estão no judiciário. As ações estão completando agora 10 para 15 anos, e ainda estão em andamento e longe de terminar, por conta dessa grande dificuldade que é enfrentada pelo desconhecimento, realmente, de todos envolvidos nesse julgamento, para poder, né, às vezes até dos próprios advogados, para poder fazer o caso andar. Então, nessa situação, nós temos o quê? De um lado, várias ações, o que pode pegar na jurisprudência hoje em dia. A gente percebe que tem várias ações civis públicas, ajuizadas por ministérios públicos de alguns estados, que buscam o dano, né? Então, você vai buscar o dano social, né? Nem o dano social, mas vamos falar dos danos difusos, e ações coletivas, algumas, e daí ela vai buscar o dano coletivo daquele grupo, e daí sim o dano individual homogêneo, por via execução posterior daquelas decisões, e ações de grandes empresas, grandes lesadas, que buscam indenização. Então a gente tem de tudo um pouco. Polarizadamente, a gente tem o maior volume de ações hoje em dia no judiciário, ações individuais e ações civis públicas. As que têm tido maior andamento e proximidade, assim, de talvez ter uma decisão, são as ações individuais, até por uma questão de serem realmente mais ágeis, né?
pela própria natureza. Mas o que a gente tem de jurisprudência, como eu falei, não se tem ainda uma definição final, mas a gente tem muita discussão sobre a competência de quem tem que julgar, sobre a prescrição, que hoje em dia se tem consolidado aqui em São Paulo que a prescrição deve ser contada a partir da data da decisão final do CAD, por ser um ato ilícito secreto, né? E também sobre a forma do cálculo do repasse, né? Ou seja, como a discussão do ônus do cálculo desse repasse e a forma desse cálculo. O repasse é essa discussão, como eu falei, quando você tem o dano, ao longo da cadeia produtiva você pode não... Então, se aumentou o preço de 10 para 12, talvez aquele que pagou 12 vai e vendia o seu produto lá na frente por 20, ele aumenta também para 22 e assim vai passando o dano ao longo da cadeia produtiva e o último a pagar o preço maior vai ser o consumidor final. Ou não, às vezes aquele que está no meio da cadeia não consegue, ele paga 12, mas vai continuar mantendo seu produto a 20 porque no mercado que ele atua ele é competitivo e ele não tem, às vezes, condições de aumentar o preço na mesma proporção que ele sofreu o aumento dos seus insumos pelo cartel, tá? E eu não posso deixar de falar que tem esses dados que eu tenho falado aqui é meio de cabeça até, mas fazem parte de um estudo feito pelo IBRAC, que é também um instituto de estudo da concorrência, e que ele está fazendo esse estudo para o qual eu contribuo já faz algum tempo, para fazer um monitoramento do mercado. Então, quem tiver também interesse, tem bastante material sobre a jurisprudência, pode ser buscado no IBRAC. Perfeito, professor. E aqui, pela sua exposição aqui, uma observação, quando você menciona a questão da função punitiva, né, eu fiquei aqui pensando se não seria a gente afirmar que a responsabilidade civil não vem na responsabilidade civil concorrencial com a função punitiva, mas ela vem a responsabilidade civil, mas outros ramos do direito que, de certa forma, promovem uma função punitiva por uma mesma prática ilícita, como, por exemplo, a punição do CAD. E aí a gente poderia sair dessa polêmica de dizer, olha, a responsabilidade civil não pode ter uma função punitiva, especialmente pela falta de previsão legal, mas nós pegamos outros ramos, você muito bem mencionou até criminal, que pode punir o sujeito por aquela prática, mas não dentro da responsabilidade civil, dentro do combate a um ilícito que, óbvio, pode ter repercussão em várias esferas, né? Essa conclusão que eu cheguei aqui, ela faz sentido com a defesa que tem presente assim na sua pesquisa? Sim, total sentido, Arthur, você está Foi um bom aluno. muito mais do que bem informado. Até porque, lembrando, né, que os ilícitos concorrenciais, eles muitas vezes são outros ilícitos. Como eu falei, o cartel também é ilícito penal, como, por exemplo, a venda casada, que pode ser um ilícito concorrencial da forma como ela foi feita, que também está no CDC, e assim por diante. Então, quando a gente vai para o ilícito concorrencial, claro que a gente tem que ter os parâmetros de direito da concorrência, então tem que ser praticado por uma empresa que tenha um poder de mercado, etc., mas podemos estar falando de ilícitos que estão previstos em outras legislações, ambiental, consumerista, criminal, que praticado por uma empresa que não tem poder de mercado só vai estar adstrita a essas legislações e se ela for praticada por uma empresa que tem poder de mercado, ela pode também se configurar no ilícito concorrencial. Até pelas várias espécies de danos, né, como você muito bem apresentou, que acabam sendo repercussão daquela prática, né? Às vezes um dano individual, um dano coletivo, um dano difuso, e aí todas essas repercussões que a gente visualiza. Professor Exato. Bruno, já pelo tardar do tempo aqui, tem uma porção de perguntas aqui que eu poderia te fazer pelo interesse no tema. Eu vou fazer aqui uma última pergunta já para a gente ir fechando, lembrando que tem um sorteio do livro aqui quando acabarmos. Numa perspectiva bem pessoal mesmo, como estudioso, profissional que atua na área, você entende que o Brasil ele tem caminhado para combater de uma forma mais efetiva o cartel ou não? Em que medida nós estamos evoluindo ou estamos retrocedendo com relação a essa conduta que nós, obviamente, não queremos que o mercado tenha? Sim, a gente pode ver que tem uma evolução, né? Então, não só do ponto de vista da punição mesmo administrativa, né? Pelo próprio CAD, que cada vez mais melhora, né? As suas técnicas investigativas, a regularidade do processamento das investigações, para depois não ver suas decisões anuladas. Então, cada vez mais o CAD melhora a qualidade das suas decisões e a percepção, né, ou seja, o monitoramento de mercado para buscar essas ocorrências e efetivamente investigá-las e puni-las. Então, isso certamente aumenta
o enforcement e, claramente, né, falando aqui da parte que a gente entende, que é o direito civil, ele também tem contribuído. Então, essas ações de indenização, que há 10 anos atrás poderia dizer que havia algo muito esparso, sem corpo, sem jurisprudência definida, algo muito realmente incipiente, agora realmente a gente pode dizer que já estamos chegando talvez à marca de já ter sido processadas nos tribunais mais de uma centena de ações de indenização, acredito eu, né? Não ativas, mas passado pelo judiciário deve ser algo muito próximo de uma centena de ações indenizatórias, e que isso, como tudo que a gente falou aqui na última hora, é uma contribuição, ao meu ver, definitiva para o enforcement da área do direito concorrencial, ou seja, você ter uma efetiva indenização das vítimas. Perfeito, professor. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado aqui o seu tempo. Aprendi muito, anotações aqui diversas sobre o assunto em si. Recomendar, né, quem trabalha na área, quem está pesquisando a aquisição do seu livro excelente. Foi fruto da sua dissertação, né? Exatamente. Foi dissertação e mestrado. E, mais uma vez, convidar todos que estão aí nos assistindo, que ainda não conhecem os canais do IBERC, não só esse canal aqui do Instagram, que IBERC Live quinzenalmente, então daqui 15 dias nós temos um bate-papo com outro professor membro do nosso instituto, também o canal no YouTube, para onde inclusive vai esse vídeo, né, posteriormente, que será gravado e ficará disponibilizado não só aqui no Instagram, como no YouTube. Revista do IBERC com fluxo contínuo, para quem precisa de publicar aí, até o acesso frequente à coluna no Migalhas também, que tem conteúdo sobre responsabilidade civil oferecidos pelo Instituto. Agradecer mais uma vez, professor, pela sua exposição, agradecer aos colegas que estão aí nos acompanhando e pedir a gentileza, professor Bruno, para que fale um número de 1 a 11, que será o número vencedor aí do seu livro. 1 a 12, na verdade, agora que eu tô... 1 a 12? 7. Qualquer número. Deixa eu achar aqui. 1, 2, 3. E o vencedor do livro foi William Berg Souza. O livro do professor Bruno Maggi, Cartel Responsabilidade Civil Concorrencial. Então, eu vou pedir a gentileza do William Berg Souza procurar o professor Bruno, ou você prefere que eu faça essa intermediação, professor? Como preferir. Eu, como te disse, fui aqui trazido ao mundo, né? Introduzido ao mundo moderno pelo IBERC, que trouxe essa contribuição relevante à minha vida, que foi me incluir no Instagram, que eu realmente me mantinha apartado até ter esse canal aqui, que era o meio para a gente fazer a nossa palestra. Então, para o William, que eu espero que o livro seja mais um presente do que um castigo, eu deixo aqui à disposição. Se ele me entrar em contato e eu conseguir aqui manejar para falar com ele, vai ser ótimo. Senão ele pode falar com você, Arthur, que tem meus contatos aqui de telefone, de WhatsApp. Mas também acho que é fácil o William me achar, até pela internet, pelo site do escritório, etc. Fique à vontade, viu, William? Parabéns. Como eu falei, espero que seja um presente efetivo, né? Se não gostar, você devolve. Professor, então foi até bom você mencionar isso, um agradecimento reforçado, né, por ter corrido atrás de fazer um Instagram, de elaborar toda essa rede social aí que você não tinha, para possibilitar não só aos nossos ouvintes, mas também a mim e todos do IBERC acompanhar aí a sua exposição. Já o convite para seguir o IBERC, acompanhar também os materiais que nós temos aí, né, conteúdo farto sobre responsabilidade civil. A Rafa acabou de nos avisar aí. Rafa, obrigado pela sua presença, nossa amiga e parceira do IBERC também, que o William pode enviar os dados para o próprio IBERC, que nós faremos essa intermediação para que ele possa receber seu excelente livro sobre responsabilidade civil concorrencial. E mais uma vez, professor Bruno, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui ao seu lado, aprendi bastante e fico feliz e honrado de poder ter um bate-papo assim tão bacana, tão amigável contigo, e também o bate-papo que nós tivemos durante a organização desse evento aqui, para mim foi uma grande felicidade. Muito obrigado mais uma vez, em nome do IBERC, por disponibilizar o seu conhecimento, sua inteligência aqui, pesquisa sobre o tema, e também tempo, né? Nós estamos com o tempo cada vez mais
precioso, né, cada vez mais escasso. Então, para nós é uma grande felicidade que você contribua aqui com o Instituto. Sinta-se à vontade, inclusive, para nos brindar com outras apresentações desse porte aqui. Para Eu que todos os agradeço, viu? O meninos, prazer foi todo meu, viu, Arthur? Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço. e mais uma vez agradecer os colegas que estão nos acompanhando. Lembrando, esse vídeo fica gravado aqui no Instagram, será disponibilizado no YouTube posteriormente. Acompanhe aí as redes do IBERC com bastante conteúdo à disposição para vocês. Excelente dia para todos e muito obrigado mais uma vez. Até daqui 15 dias que a gente volta com mais um IBERC Lives aí, mais um membro do nosso instituto, nos trazendo bastante conhecimento gratuito e de qualidade, né, que é o mais importante. Professor, muito obrigado, tenha um excelente dia e até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo.